Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. 12 itens estão na pauta da 35ª sessão ordinária. 4 requerimentos de informações e 1 de repúdio são aprovados nesta semana. Construção de nova rodoviária foi tema de um dos documentos aceitos. A audiência pública recebe sugestões da população para o orçamento de 2023. E o vereador Coronel Guimarães participa da entrevista desta edição. Sexta-feira, 28 de outubro de 2022. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a você que nos acompanha. 12 itens estão na pauta da 35ª sessão ordinária do ano, que será realizada na próxima segunda-feira, às 19h. Por meio de projeto de lei, o vereador Maurício Bem-Estar quer obrigar os hospitais e as maternidades da rede privada de saúde a oferecerem orientação e treinamento de primeiros socorros em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita de recém-nascidos. Vai para análise em segunda discussão o projeto de resolução assinado pelos vereadores Doutor Alceu e Coronel Guimarães, que atualiza o regimento interno da Casa de Leis. O Executivo Municipal é autor de 9 matérias da pauta. Uma delas dispõe sobre a concessão de benefícios para a implementação do programa Casa Verde e Amarela. O texto informa que a matéria vai permitir a adesão do município ao programa Casa Verde e Amarela, facilitando o acesso da população de baixa renda à casa própria mediante a concessão de isenção de impostos, como o ISS-QN e o ITBI, incidentes sobre a expedição de diretrizes e bases urbanísticas, aprovações e certificação de conclusão de obras aos beneficiários do programa. E na fase do pequeno expediente da sessão, falam os vereadores Lucas Anata, Luiz Boato, Maurício Bem-Estar e Nelsinho Bombeiro. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital, pela TV Noroeste no canal 19.1 em sinal aberto e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook. Todos os detalhes da próxima sessão ordinária da Câmara de Araçatuba estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. 4 requerimentos de informações oficiais e 1 requerimento de repúdio foram aceitos pelo plenário de Araçatuba nesta semana. O vereador João Moreira solicitou informações sobre a isenção do pagamento de despesas funerárias em decorrência da utilização da capela funerária municipal às famílias comprovadamente carentes. De autoria do vereador Arlindo Araújo, 2 pedidos de informações foram aprovados. Em um deles, o vereador cobra esclarecimentos sobre a destinação da atual estação rodoviária em decorrência da construção do novo terminal rodoviário de Araçatuba, na Rua Manuel de Souza, no Jardim São Rafael. No pedido, o vereador Arlindo Araújo quer saber quantos departamentos da administração funcionam em imóveis particulares hoje em dia, qual o valor gasto mensalmente pela administração com aluguéis e por quais motivos a administração ainda não definiu a destinação que será dada ao prédio da atual estação rodoviária. Vamos ouvir então a explicação do vereador Arlindo Araújo, autor do pedido. Me chama a atenção, e eu fiz questão de fazer esse requerimento, até o que me chamou mais a atenção foi a entrevista que foi dada pelo Coronel Borella, no programa do Serelepe, onde ele diz textualmente que a administração não sabe ainda o que vai fazer com o atual prédio da rodoviária. Então, pretende-se fazer um novo prédio, é uma atribuição do prefeito, faz parte do poder discricionário dele, não precisa pedir autorização para a Câmara, ele pode fazer isso. Vai contratar uma empresa para fazer, mas não sabe o que vai fazer lá. Vai fazer o que lá? Vai largar aquele trem lá sem nada para virar moradia de andarilho ou qualquer coisa assim? Sendo que a prefeitura paga um monte de aluguel para outras repartições da própria prefeitura? É estranho, eu entendo que no mínimo falta de planejamento isso. Até porque, fazendo uma analogia de um problema recente, fizeram um hospital veterinário e até agora não inauguraram. Quer dizer, inauguraram, mas não puseram para funcionar.
E isso também foi uma falta de planejamento, até porque, numa entrevista recente, eu ouvi dizer que vai gastar 300 mil, mais de 300 mil por mês para manutenção disso e que vão contratar uma empresa para gerir isso. Então, quer dizer que quando fizeram a construção, que gastaram 10 milhões de reais, não sabiam sequer de que maneira que aquilo iria funcionar. E, pior, inauguraram e também não sabiam que jeito que ia funcionar, tanto é que não está funcionando ainda. Então, preocupado com esse tipo de conduta da administração, é que eu fiz esse requerimento pedindo esclarecimentos. A efetivação da Lei Municipal de junho de 2022, que cria o mapa de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres do município de Araçatuba, foi tema de requerimento de informações oficiais proposto pelo vereador Wesley da Dialogue. O vereador Wesley da Dialogue também assina um requerimento de repúdio à proposta de emenda à Constituição de 2020, que trata da reforma administrativa do governo federal. O parlamentar criticou o teor da PEC 32. Essa PEC, assim como inclusive mostra esta nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, na verdade é um escancaramento da corrupção no nosso país. Porque o que essa nota técnica inclusive aponta é que o maior dos impactos trazidos por essa proposta é a legalização do que hoje é corrupção no Brasil. Porque essa nota técnica, ela primeiro elimina as restrições para nomeação em cargos públicos, que ficarão mais vulneráveis a interferências políticas, restrições inclusive legais. Pessoas hoje condenadas não podem assumir cargos públicos e através desta proposta de emenda à Constituição, que elimina todas as restrições para nomeação, poderão. Essa proposta emenda à Constituição também acaba com a estabilidade de todos os servidores públicos dos âmbitos federal, estaduais e municipais. E conto, inclusive, com o apoio dos colegas vereadores e vereadoras para que a gente aprove este requerimento, para que ele seja encaminhado ao nosso Congresso Nacional, se posicionando contra a proposta de emenda à Constituição que pretende retirar direitos conquistados pelos servidores públicos com muita luta no nosso país. E até a próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, os cidadãos poderão encaminhar para a Câmara sugestões ao Orçamento Municipal de 2023. As propostas poderão ser feitas diretamente na Secretaria-Geral Legislativa, que fica na Praça 9 de Julho, número 26, no centro da cidade. Ou ainda serem enviadas para o e-mail sugestões@camararacatuba.com.br. O projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 938.627.000 reais para o ano que vem já tramita na Casa e deve ser votado até o final deste ano. Ontem pela manhã, a Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo promoveu uma audiência pública aqui na Casa para receber sugestões ao orçamento. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Maurício Bem-Estar, comentou sobre a participação da comunidade na elaboração orçamentária. Ao que dispõe a legislação especial, a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mais conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Câmara Municipal de Araçatuba realiza esta audiência pública buscando dar maior transparência na gestão dos recursos financeiros do município. Assim, a Comissão de Finanças e Orçamento, também todos os senhores vereadores, pretende finalizar a fase de recebimento das sugestões apresentadas pela população ao projeto de lei que trata do orçamento para 2023. Todas as sugestões apresentadas nesta fase serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e, se consideradas legais, serão apresentadas em forma de emenda ao plenário dessa Casa Legislativa. Acompanhe agora as sugestões que o vereador Nelsinho Bombeiro trouxe para a audiência pública de ontem. Nós já discutimos algumas vezes sobre, e até já foi apresentado o projeto sobre a emenda impositiva. E eu gostaria de sugerir que essa emenda impositiva ela já viesse através da LDO. A outra sugestão que eu gostaria de dizer também, dentro do nosso município, existe algumas leis já aprovadas no passado sobre as questões das adoções, quem adota
uma praça, ele acaba tendo algum benefício lá, mas nós sabemos que é muito difícil para quem faz a adoção de uma praça, ela manter, né, toda a estrutura de energia elétrica, de infraestrutura, porque nós vivemos num país onde as pessoas realmente não têm o zelo pelo patrimônio público. E o vereador Coronel Guimarães participa da entrevista desta edição. Ele conversou com a repórter Suzy Faria. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Coronel Guimarães. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara Online. Boa tarde, Suzy. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando, né, com o pessoal da TV Câmara. Na sua última participação na fase do pequeno expediente em sessão ordinária da Câmara, o senhor comentou sobre o acolhimento de famílias refugiadas do Afeganistão. Já estão em nossa cidade, vereador? Já, a nossa região nós recebemos 3 famílias afegãs. 2 famílias permaneceram em Araçatuba, né? E uma família foi para Promissão. E nós estamos no aguardo de mais uma família que deve ficar em Araçatuba, né? Então, em Araçatuba serão 3 famílias e uma família em Promissão, numa extensão da nossa igreja, que é a nossa igreja que está fazendo esse acolhimento. Exatamente. Então, esse serviço de acolhimento está sendo feito pela Igreja Amor e Cuidado. Qual é o perfil dessas famílias, vereador? As famílias, eles são muito tradicionais na cultura deles, né? Então, quando a igreja se dispôs a recebê-los, nós não foi feito assim nenhuma exigência, porque isso aí é tudo em comum acordo com o governo brasileiro. Eles são oficialmente eles são refugiados, né? Então eles vêm para o Brasil, eles têm um visto humanitário de 1 ano e a igreja se comprometeu em recebê-los, essa quantidade de famílias. Existe uma associação de igrejas que estão recebendo outras famílias. Aí coube para nós 3 famílias, mas nós não fizemos nenhuma exigência. A gente chega lá e fala, olha, essa família que foi destinada para vocês. Eles que escolhem, Eles que escolhem, nós não escolhemos. Quais os serviços que estão sendo oferecidos? Que tipo de assistência essas famílias já estão recebendo? Olha, nós alugamos casas individuais, cada família tem a sua própria casa. Nós vamos dar alimentação, nós vamos dar assistência, todo tipo de assistência para eles, né, de documental, para que eles permaneçam da melhor forma possível aqui no nosso país, né? Então a questão médica, odontológica, o aculturamento, porque eu estive lá visitando, é muito complicado, porque eles não falam o português. Então, nas 2 famílias que estão em Araçatuba, tenho duas pessoas jovens, né, que falam inglês. Então, todas as tratativas é feito com inglês, mas também nós da igreja, vamos dizer assim, são pouca gente que fala inglês, então você tem que fazer ali um bem bolado para usar um intérprete para ir lá toda vez que precisa de algum tipo de serviço, o intérprete está lá. A igreja já conseguiu colocação no mercado de trabalho para os homens, escola para as crianças, isso já está tudo sendo resolvido? Isso está sendo tratado com a prefeitura. Nós já estivemos lá, inclusive a secretária de assistência social esteve nas residências, levou uma assistente social, uma técnica lá, anotou todos os dados. Nós fizemos isso na semana passada, então eu não sei em que pé que está, para regularizar, para documentar, para que tudo esteja certo, né? Já foi destinado, já sabe qual que é o CRAS que vai atendê-los. Então aí, creio eu, né, que um trabalho de parceria. E não pode ir muito rápido, Suzy, porque eles estão muito receosos, sabe? É todo um processo de adaptação. Eles têm receio, então o pessoal da igreja mesmo, quem faz contato com eles é uma pessoa só, para estar indo lá, tal, porque eles têm muito medo, sabe? Estão muito receosos. Vereador, as pessoas que estão nos ouvindo, que querem participar, que têm algo a oferecer, que querem ajudar nesse processo, elas podem procurar a igreja? Eles estão bem assistidos. Nós já fizemos todo um trabalho. Nesse momento, eles não estão precisando de ajuda. Nesse momento, não.
Mas eu acredito que no futuro vai precisar até para a questão de trabalho, que a gente vai ter que colocar esse pessoal no mercado de trabalho, porque o nosso compromisso é de 1 ano, depois eles têm que caminhar com as próprias pernas. Então, a gente vai ter que ensiná-los a alguma profissão. Por exemplo, uma das famílias, tanto o pai, né, que é um casal com 2 filhos, uma família, né? O casal são de professores. Sabe? Eu não sei, porque a gente, como não fala a língua, como inseri-los? Foi passado para nós como professores aposentados. Mas eu acho que a aposentadoria deles, o afastamento, é diferente do nosso. Porque como eles são refugiados, porque eu pensei, bom, vocês são aposentados, eles têm renda, né? Mas o Talibã não vai dar renda nenhuma. Uma pessoa, o sistema é completamente diferente, né? Então, aposentado, mas eu acho que eles são professores inativos, na realidade, né? Eu acho que eles não têm aposentadoria, mas os dois são professores, né? E quando eu estive lá, é interessante que você vê, assim, mesmo assustado, mas eles são muito gratos. Enquanto a assistente social entrevistava a família lá, já para pegar os dados, né, ver a documentação toda, nós ficamos na área, na parte de fora da casa, né? E a senhora, eu vi que ela ia lá, e a gente tenta se esforçar, a comunicação nossa era, a gente imaginou, né, e deu certo, a gente falou assim, bom dia, ela, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Básico. Com todo o sotaque lá. E aí ela sumiu, depois ela veio e trouxe para nós um chá, serviu para gente um chá, e mais um lá. Nós estamos em dúvida, nós ficamos em dúvida se aquilo era uma canjica ou um arroz doce. Era um misto lá, mas estava gostoso, né? A gente falou, nossa, então você já vê que a gratidão dele está nos oferecendo alimento. Porque isso é meio do brasileiro, né? Quando a gente vai fazer a visita pro outro, tem um café, um bolinho e tal. E com certeza daqui 1 ano vai estar muito diferente tudo isso, né? O vínculo já será outro, com toda certeza. Nós estamos tendo a cautela, né, de não expô-lo. Tá? Sim. Por isso que você provavelmente ninguém viu muito entrevistas, postagem, para a gente protegê-los, né? Porque eles estão muito assustados, né? Porque para nós é difícil essa compreensão. Fala, assustado por quê? Mas eles vêm de um regime que não podia falar nada, né? Eles eram perseguidos, né? Você viu, não foi no Afeganistão, eu acho que foi no Irã, uma mulher, só porque usou o véu do modo diverso, ela estava usando, né? Você viu tudo que aconteceu. Então, esse pessoal, eles têm muito receio, muito medo do Talibã, né? Temos mesmo que compreender e agir com todo cuidado. Com certeza é um assunto que nós vamos voltar a falar aqui no Rádio Câmara e também na tribuna da Câmara, né? Mudando de assunto, na última sessão ordinária nós contamos com a participação da secretária municipal de Educação, Silvana de Souza e Souza, que veio prestar esclarecimentos sobre o atendimento especializado que é oferecido a crianças com deficiências e transtornos na rede municipal de ensino. O senhor participou da sabatina, inclusive questionando a capacitação desses profissionais de apoio. Qual é a dúvida? Qual é a relação, o sentimento das mães neste momento, das mães que estiveram aqui? O senhor tem acompanhado esse processo, né? As mães que estiveram aqui, vamos dizer assim, eram aquelas mães que questionam, tá? As mães que não questionam, elas não, pelo menos não se manifestaram, a gente não viu. Foi até a palavra do colega Arlindo, que ele falou assim, olha, se tem 500 crianças que se encaixam nessa situação, e se eu tenho aqui no máximo 20 mães, é sinal que não está tendo, pelo menos numericamente, não é um quantitativo grande, né? De descontentamento, exatamente. Então, a gente viu, e foi meio que pontual, falou, olha, eles reclamam muito disso e disso e disso. Aí a minha pergunta foi a questão do treinamento desse pessoal, porque um dos questionamentos era, esse pessoal é capacitado? Né? Esse pessoal é capacitado? A secretária foi muito feliz, no meu entender, explicou bem, mostrou que a capacitação, mesmo para o pedagogo, a quantidade de horas no curso de graduação é menor do que o que esse pessoal tá recebendo de treinamento, né? E também você viu, eu creio que você deve ter acompanhado, que as pessoas que estão lá, a formação deles é muito acima daquilo que é exigido, né? Tem muita gente graduada, tem muita gente até com especialização. Então, aí eu perguntei
sobre o treinamento. Porque está na resolução, né? Já se anteciparam, no sábado passado já saiu uma resolução sobre o assunto e lá fala do treinamento, da qualificação. E vai ser algo permanente, esporadicamente eles devem estar fazendo esse treinamento, fazendo uma avaliação. Então o balanço dessa sabatina é positivo? Eu acredito que tenha sido positivo. Eu fui em 3 escolas, tá? Porque não dá para você ir, são muitas escolas, né? Eu fui em 3. Numa das escolas que eu fui, todas, né, as cuidadoras permaneceram, não substituiu nenhuma. Ela embargou a EMEB. Eu conversei com a diretora, ela falou, não, aqui as que estavam, elas permanecem. Então não teve mudança nenhuma tal. E outra questão, às vezes, da mudança é que a mudança, mesmo se for o estagiário ele pode ficar no máximo 2 anos. Isso quando fica o tempo máximo, né? Então, eu não lembro os números, mas me parece que no Fundamental a criança fica 5 anos. Isso, ou seja, no Fundamental 1. Ela vai acabar... Ela vai ter uma troca, vai ter troca. No meio do processo. Em algum momento. Ela tem troca. Ainda falando sobre educação municipal, já é lei em nosso município a substituição dos sinais sonoros nos intervalos de aulas nas escolas municipais por músicas, por sons mais agradáveis aos ouvidos, principalmente dos alunos com transtornos, especialmente os autistas. O senhor tem acompanhado aí essa transição, essa mudança na rede municipal de ensino? Nós temos essa preocupação de estar fazendo lei que seja eficaz, né? Então nós fomos atrás... Que saia do papel. Que saia do papel, né? E quando nós fomos verificar, não estava nem, vamos dizer assim, no auge essa questão do autismo, que está agora por causa dessa substituição, né? Mas isso vem a mostrar a importância desta lei, né? Que o autismo ele tem crescido muito, estudo ainda para entender o porquê disso, se é porque tem aumentado ou se porque antes não se detectava, né? Mas a gente está vendo que o autismo tem crescido muito. Diz que 2% das pessoas, né, são autistas, né? 2%. Então, o que daria na nossa cidade em torno de 4 mil pessoas, né? Lógico, isso aí é estatística. Né? Mas é um público que merece a nossa atenção. A nossa atenção. Era até então invisíveis. Hoje percebe, está se discutindo, você vê, nos últimos dias só tem se falado disso, né? Essa questão do autismo. Então, nós fizemos essa lei, acredito eu que nós fomos muito felizes em aprovar. Foi feito um ajuste, porque a minha ideia era que substituísse de pronto tudo. Mas aí... está sendo gradativo. Você tem que ser gradativo. Mas tem agradado. Tem agradado e a gente agradou também os donos de escola, que eles não ficaram com aquele gasto inesperado, né? A gente saindo, quando a lei foi aprovada, nós estávamos ainda no meio da pandemia, quando foi discutido, né? Então a gente falou, gerar um gasto nesse momento não é o ideal. Dá para todo mundo se planejar. Por isso que a gente fez o ajuste. E política é isso, né? Política é a arte do diálogo, de você estar ajustando, nem sempre a sua vontade vai imperar, você tem que acordar com os colegas. Está certo, o programa Rádio Câmara Online de hoje entrevistou o vereador Coronel Guimarães. Obrigada, vereador, e até a próxima oportunidade. Suzy, eu que agradeço. Poder estar aqui dando algumas explicações, né? Porque nem sempre a gente tem essa oportunidade de ir mais a miúde, de detalhar alguma coisa. Aqui a gente tem essa oportunidade. Eu que agradeço aqui o pessoal da Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. E o Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde, excelente final de semana e até o próximo programa.